O que pode ser classificado como pseudociência? Ah, acabou a live. Acabou a live. Cara, tendo uma resposta bem simples, existe algo chamado método científico. O método científico, ele prevê que a ciência vai ter alguns passos básicos, que estão desde observação da natureza até levantar uma hipótese, até pensar na melhor forma de testar essa hipótese, analisar esses dados e publicar esses dados, e que se alguma coisa passar por esse rito, com algumas regrinhas que tem ali dentro, a gente vai considerar isso uma ciência, certo? Eu acrescentaria algumas coisas, que inclusive é por causa até do que o Altair comentava, né, que é para deixar um pouco mais abrangente, para incluir objetos de estudo que são um pouco complicados de você fazer. Quer dizer, elaborar hipótese não. Elaborar hipótese é meio que é possível, meio que vale a pra base tudo. da ciência. Agora, a questão é, você tem que ter tem que ser baseado na realidade, ponto. Tem que ser baseado em coisas Você tem que observar a natureza, exatamente, aquele fenômeno tem que acontecer. Exatamente, a coisa tem que estar acontecendo. Não interessa se for, sei lá, a colisão de uma galáxia ou se for uma, sei lá... Um movimento social. A mudança de um governo, não interessa. Tem que ser coisas que a gente consegue observar na vida. Mas isso é definição de ciência. Isso. E aí investigação da realidade. Isso, investigação da realidade. E essa investigação, ela tem que seguir premissas e ser coerente dentro das premissas que ela está seguindo. Então, precisa haver uma coerência interna daquele pensamento e, principalmente, tem que estar submetido ao escrutínio de outras pessoas que possam ou não colocar... ciência não é segredo. Sim. Né? Você pode até guardar segredo para publicação, mas se você guardou só para você... A comunicação e a ciência faz parte do que é ciência. É fundamental. Faz parte do método. Faz parte do método. Perfeito. Então, às vezes é um método experimental, às vezes não é. Como às você vai vezes testar a sua hipótese, Exato. existe uma variação dentro do campo que você está estudando. Tem que ter espaço para o escrutínio. Não pode ser uma verdade absoluta. Se for uma verdade absoluta, não é ciência. É seita. Aí pode... Isso. É seita. É seita. Quem te dá verdade absoluta é religião, gente. Também. Então, acho que dá para definir... Eu acho que uma coisa que o Paul gosta de falar, quer dizer, o Pirula gosta de falar muito, é da questão da falsibilidade, né? Talvez Popper agora tenha um treco com a minha simplificação aqui, mas, por exemplo, vou contar uma história aqui da minha mãe. Amo minha mãe, mas ela tem umas explicações que eu acho fantásticas. Outro dia estava lá falando com ela, nossa, olha, agora o torresmo, meu gato, tá assim tão grudado em mim, tão grudadinho, eu não posso ir para lugar nenhum. Aí ela falou, é porque você deixa ele sozinho. Aí eu falei, não, mãe, mas agora, pós-pandemia, eu acho que é o momento que eu mais fico com o torresmo. Então ela falou, então é isso. É porque você fica demais com ele. Gente, não tem como. Assim, qualquer coisa que aconteça, sempre tem como dar uma volta nisso. Então, nunca tem como... Sabe, as respostas que ela vai me dando, as respostas que ela traz, da forma como ela está analisando as coisas, nunca tem como eu testar e falsear. Então, como que eu vou provar? As respostas que ela deu são, como é que se fala assim? São inconciliáveis. Ou é uma ou é outra. Não podem ser as duas ao mesmo tempo. Quando você vai testar alguma coisa, quando você vai testar uma hipótese, ela tem que estar sujeita a uma hora ela não funcionar. Se em um momento ela não funcionar, a sua hipótese... eu vi assim, todos os patos são azuis. Se eu encontrar um pato que não é azul, a minha hipótese de que todos os patos são azuis é falseável. Há a possibilidade de patos não serem todos azuis? Há essa possibilidade. Fiz uma investigação pelo mundo e toda vez só encontrei patos azuis. Mas isso é que é o mais interessante da ideia do Popper, né? A ideia do Popper era... Não interessa, assim, a sua função não é procurar pato azul. Porque procurar pato azul você já tem. A crítica que ele fazia ao indutivismo que existia antes, né, que era positivista, né, era que, tipo assim, quanto mais eu encontrar pato azul, mais eu confirmo a minha ideia.
e fala, não, a sua ideia está no mesmo patamar que ela estava antes. Você tem que procurar o pato que não é azul. Se você procurar o pato que não é azul, aí, agora sim. Toda vez você tem que testar se aquela hipótese pode ter algum... Sim. Pode não ser a verdadeira. Contextualizando, E- Popper é o pai do método científico, não é isso? Não, É é um dos, né? um Dos. dos É um filósofos que estabeleceu melhor, assim. O pessoal, às vezes, agora... Hoje tem raiva do Popper, porque o Popper ele ainda funciona muito para ciências experimentais. Né? Mas eu sou um pouco mais condescendente com o Popper. Geralmente eu coloco ele como factível também para alguns outros tipos de ciência. Na minha ciência, ele funciona. E a minha ciência é uma ciência histórica, né? Eu trabalho com paleontologia. Mas ela funciona por quê? Porque não necessariamente você tem que ter a possibilidade de falsear hoje. Mas você propõe coisas que você pode falsear. Eu não tenho como medir isso agora. Eu não achei tal fóssil ainda. O que a gente pode fazer é procurar. Não dá para você retroceder no tempo. Tanto é que o próprio Popper dizia que evolução não era ciência. Depois ele voltou atrás. Porque ele foi obrigado a admitir que sim, existem maneiras de você testar coisas na evolução e chegar a essa conclusão. Inclusive, experimentalmente, depois, pós-Popper, a gente teve Exatamente. experimentos mostrando como a Não, evolução teve funciona. várias coisas, exatamente. Principalmente Não é com só com experimento, mas inclusive micro-organismos. teve experimento. No caso de paleontologia, tem exemplos muito bons, né? Por exemplo, chega e fala assim, temos as idades das rochas, temos os pacotes, a gente tem uma evolução de um grupo que a gente pressupõe pela idade dos fósseis conhecidos que foi nesse período. Falta achar fóssil intermediário dessa idade. Então vou fazer um mapa geológico do mundo, vou ver aonde existem rochas provavelmente dessa idade, né? Ou melhor, onde existem rochas dessa idade e a probabilidade de eu encontrar um fóssil de características intermediárias ali é maior. Essa é a proposta. Essa Essa é a hipótese. Essa é a hipótese. Não dá para fazer experimento, porque você não tem como saber aonde está. Você pode ficar anos batendo pedra lá e não achar porra nenhuma. Mas se você achar, você... E a sua hipótese for verdade, for você confirmada, exatamente, você meio que demonstrou que a sua hipótese fazia sentido. Sim. É um tijolinho a mais ali. E só para terminar a resposta, então, uma coisa que você que está assistindo tem que entender é o seguinte: a ciência é uma maneira que a gente, como humanidade, inventou mesmo, é uma criação humana Exato. para descrever a natureza. Existem outras maneiras não científicas. E existem outras coisas que não são ciência. Por exemplo, arte não é ciência. O estudo da arte, estudo daquele movimento histórico, o estudo da arte, ele pode ser científico. Agora, arte não é ciência. Não se propõe a ser ciência. E tá tudo bem, arte é arte. Religião não é ciência. Religião é uma outra maneira, uma outra criação humana pra gente interagir com o mundo. E só terminando. E digo mais, que aí gera briga, mas eu sustento o que eu falo. Filosofia Não é não, ciência. mas se você. Mas não é. mas Apesar não é. da ciência Eu ter acho- nascido Da da A filosofia. filosofia é prévia, É exatamente. A ciência é... E não é só não sustenta, não. Você vai nos departamentos de filosofia e filosofia é uma outra maneira de entender o mundo. Não é ciência mesmo. E o que é uma pseudociência, que é a pergunta original? É algo que tem dois tipos, basicamente. É algo que não segue o método científico, que não se encaixa, e isso com todas as variações possíveis no método científico, e se diz ciência, e o outro tipo de pseudociência é aquilo que passou pelo método científico, foi negado o funcionamento pelo método científico, e tem uma parte da população, por qualquer razão, que continua acreditando naquilo como se fosse ciência. Então, por exemplo, astrologia. A astrologia já foi testada e retestada, tem experimentos conhecidos no mundo inteiro. Porque é algo que dá para ser testado. É testável. É testável. É testável. Então eu vou lá e testo, mostro que não existe relação da posição dos astros em como você é, como você se comporta, e as pessoas continuam dizendo que existe e que existe uma base científica para aquilo. Então. Eu consigo medir, eu consigo testar. Eu adorei que você pegou já o exemplo da astrologia, que é pra já... Antes da... Porque- eu queria dar uma palhinha também antes da gente entrar em astrologia, porque eu sei que o papo vai longe. Não, é que eu ia comentar só algo... caiu o seu óculos. Eu ia comentar algo baseado nisso que você falou. Para pra pensar. Pense comigo. Vamos seguir a linha do raciocínio. Eu acrescentaria uma coisa. É algo
é qualquer explicação que propõe, assim, algo... Puta, pera, deixa eu... Propõe explicar algo que interfere na realidade. Isso, sim. Porque tem que interferir na realidade, entendeu? Se você propõe explicar com os anjos depois que morre e tal, não sei o quê, isso não interfere na realidade. Se você morrer e encontrar anjo ou não, pouco importa. A partir do momento que você fala, um anjo me deu um copo. Pera. A partir desse momento ele interagiu com você, ele está dentro da realidade, ele é mensurável. Os braços da ciência podem agarrar Não podem, aquilo lá. podem, mas... Mas o que eu vou falar é o seguinte, você tem algo que alegadamente interfere na realidade. Sim. Alegadamente. Os planetas estão interferindo no psicológico das pessoas à medida que elas nascem. Eles dão uma possível explicação. A possível explicação é isso, tal, não sei o quê, porque tem, sei lá, uma energia que sai dos astros, tal. Ainda que eles não alegassem ser científico, e porque não são todos que alegam, tem astrólogo que fala que não é. Mas mesmo os que não alegam, pera lá, você está dizendo que é algo que interfere na realidade, daria para medir, dá para testar, meio que pouco importa o que ele está alegando. Não, mas presta atenção. A gente consegue Presta demonstrar atenção. que aquilo lá não funciona. Eu entendo o seu ponto, mas olha só, a divisão que eu faço e que eu já vi alguns filósofos fazendo. Eu consigo testar religião, então. Só que preste atenção no que eu vou dizer. Não, mas preste atenção no que eu vou dizer. Escuta. A hora que eu testo a astrologia, eu, ciência, estou dizendo que aquele fenômeno que você diz que está acontecendo, não está acontecendo. Ah, entendi o que você está querendo dizer. Você que acredita em astrologia como religião, isso é de cunho pessoal. Isso exploda. Tá, eu não entendi. tenho problema nenhum com isso. Entendi. Do mesmo jeito que eu não tenho problema nenhum com você acreditar no Deus que você quiser acreditar. Então, isso é a minha visão e é de alguns outros filósofos. Eu olho e falo assim, ó, aquela alegação que aquela religião está fazendo, ela não é verdadeira de acordo com esse parâmetro científico. Mas eu não posso definir o cara como um pseudocientista, porque ele não está falando que ele é ciência. Ele está falando que ele é religião. A menos que ele esteja dizendo que a explicação dele é científica. Aí vira pseudociência. Entendi, Então eu entendi consigo o ponto testar a que você realidade, eu consigo olhar e falar aquilo não funciona, eu consigo te dizer o método, você consegue replicar, mas isso é a visão da ciência em cima daquele fenômeno. E aí eu considero quem acredita um fenômeno social. E aí, nessa divisão de conhecimento, eu não consigo separar a sua fé na astrologia da sua fé em Buda. Que não tem fé em Buda, mas com a sua fé em Deus, por exemplo. E aí eu não posso te acusar de ser um pseudocientista. Eu posso dizer que aquele fenômeno que você diz que acontece, não acontece do ponto de vista científico. O pseudocientista é aquele que fala que a astrologia é baseada em ciência. E aí sim ele tá entrando no meu campo. Porque se ele tá no campo da religião, o campo é dele e tá tudo por bem. isso que grande parte dos comentários que às vezes a gente recebe aqui, brigando com a gente, porque a gente fala sobre astrologia ser pseudociência, é assim, mas a galera da astrologia nunca falou que era científico, que era ciência. Não, tem uma parte que sim. Que fala. Então, eu posso ser muito honesto. Eu comentei isso daí naquele programa com o Serjão e o Jaime. E isso também entra para uma outra área da ciência, outra área do conhecimento que talvez seja melhor não mexer, mas que é muito cara por pessoas da classe média, Perfeito. enfim, que é a explicação científica de Schrödinger. Isso, é isso. Quando você demonstra que aquilo não funciona cientificamente, nunca falei que é ciência. Isso é um problema. Nunca falei, é uma explicação, não sei o quê. Aí agora, quando vai tentar convencer outra pessoa que nunca ouviu o negócio, fala assim, é ciência, tem artigo. tá demonstrado. Tem artigo. Tá aqui, tá artigo, Opa. não sei o quê. Fala assim, olha, então, é muito conveniente, quando aperta, fala, eu não disse que é ciência, vocês estão me proibindo Que de... nem aquela galera que faz umas maldades, depois fala que era brincadeira. Exato. Mas vai lá, Carlos Então- Duas, a gente interrompeu 200 vezes. Se eu fosse resumir, até para assim, o módulo básico de pseudociência é aquilo que falam que é ciência, mas não é. Basicamente, sim. Ponto. Sim. É. Basicamente, Né? A gente E aí? pode dissecar. Isso, a gente pode ver Vocês detalhes. vocês começaram Perfeito. dissecando, né? Indo para avançado. Mas se eu fosse começar do básico, é aquilo que falam que é ciência, mas não é ciência. O próximo passo é entender o que é ciência. Aí- Que isso. a investigação da realidade, Aí a gente entra para mais gente no que a gente saber tá o que falando. não é. perfeito. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, prático da pseudociência.
Meu avô, ele é português, veio de Aham. Portugal, e a gente fez uma viagem para Portugal para ele rever o irmão dele, que ele já está com 90, o irmão também, então foi muito bonitinho, fizemos um reencontro. Como meu avô já passou dos 90, ele já tem dificuldade de andar, e Portugal tem muita ladeira, então ele estava muito bonitinho, ele estava caminhando para poder ter gás, para poder acompanhar a gente. Ele tava treinando pra viagem. Ele tava treinando pra Perfeito. viagem. E meu avô tava com sobrepeso. Ele tava ficando muito gordo, papapá. O médico falou, ó, tem que melhorar isso aí, papapá. E ele começou a caminhar, né, o máximo que ele podia ali para acompanhar essa viagem, que não ia ser fácil, para as limitações que ele já tinha, o corpo dele já tinha pela idade. E aí ele entrou no Facebook, ele sabe mexer no Facebook, mas ele conhece... A vida na internet dele é muito curta, ele conheceu muito tardiamente, ele não sabe diferenciar as coisas. Para ele, a internet é que nem Jornal Nacional, falou é verdade, é o William Bonner falando, ele acredita em tudo, né? Ele não tem filtro. E aí no Facebook, ele recebeu uma propaganda de uma pulseira do emagrecimento. Perfeito. Era uma propaganda que dizia que cientificamente estava provado que o material daquela pulseira, que tinha uma pedrinha, papapá, você bota no pulso e começa a emagrecer. Porra. Resolver os problemas do mundo, né? De metade do mundo que tá com Exatamente. sobrepeso. O algoritmo jogou esse anúncio na cara do meu avô pelo Facebook, ele comprou a pulseira. Lógico. E aí eu chego lá e ele tá usando a pulseira. Eu vou- Comendo um brigadeiro de colher, né? Porque a pulseira vai me emagrecer. Eu não preciso me preocupar. Aí eu olhei e falei, pô, que pulseira é essa que você tá usando? Aí ele, e aí ele me falou da pulseira do emagrecimento. Aí eu, caralho. Aí a minha família tava na mesa, todo mundo meio que sacaneou a pulseira do emagrecimento. E meu avô também deu uma risada ali. Mas vai que, né? Vai que, né? Tem que emagrecer pra tá bem, pra Portugal, ok. Ele usou a pulseira um mês inteiro lá em Portugal. Ele subiu ladeira, ele desceu ladeira, ele suou de tanto que andava lá no Brasil. Lá no Brasil é ótimo, né? Aqui no Brasil ele estava sedentário, Sim. né? E em Portugal ele foi obrigado a todos os dias caminhar, andar e até o seu limite, até não aguentar mais. Depois de um mês, o que aconteceu? Emagreceu. Ele emagreceu. Lógico. E qual foi o comentário dele? A pulseira funciona. Olha, rapaz, nem que essa pulseira funciona. É isso. Esse é um ótimo exemplo de pseudociência. Porque falaram que a pulseira do emagrecimento era algo científico comprovado. E aí o ser humano, que é péssimo em fazer correlações com a realidade, Perfeito. chega a conclusões pela sua intuição, acredita na pulseira, que não teve embasamento científico, ele não pesquisou nada, porque também tem uma questão, ele não entende o que é Sim, ciência. perfeito. Para ele é um banner de algoritmo de Facebook falando que funciona, para ele já é evidência de que funciona, né? E a evidência dele que para ele emagreceu já é suficiente. Então, Mas, assim, assim, erramos nesse Ele sentido. tinha uma hipótese, ele testou essa hipótese e foi de acordo com o que ele esperava. Foi. Sim. Agora, se você fosse fazer o experimento, como você faria? E isso é uma coisa. Sua pergunta é muito boa, porque assim, a hipótese dele é válida. Ele tem uma observação da natureza. Essa pulseira emagrece. Ele está lidando com a Ele realidade. tá lidando com a realidade. Sim. Só que o problema é, o conclu- método. É a conclusão que ele chega Mas pelo por método que ele fez. Não é a conclusão, porque por que a pergunta da Camila de como é o experimento é bom? Porque assim, ele levantou uma hipótese. A pulseira emagrece ou não emagrece, sim ou não? Aham. Qual que Ele- é o teste? Como você testa essa hipótese? Como ele testou essa hipótese? Posso- Como, Tá. não, como ele testou essa hipótese? Ele colocou a pulseira. Sim, Depois de um tempo, ele mediu o resultado. Ele Sim. emagreceu, portanto, foi a pulseira. sim. Então, ele seguiu mais ou menos o rito do método científico. Ele observou um fenômeno, levantou uma hipótese, pensou num método, testou a hipótese, chegou a uma conclusão. Para a gente mostrar até que nem toda investigação é científica. Ele Uhum. meio que fez uma Ou investigação é dele. uma ciência ruim. Você pode ou dizer uma assim, ciência- não, a lógica é científica, mas é ruim. Porque tem muita gente que publica em artigo, não sei o quê, que faz experimento Exato. igual o vô do Ruas. E parte muito numa ideia né, do que a gente vai falar de senso comum, que é a pessoa fazendo uma investigação sozinha, sem entender as nuances do método científico. Perfeito. Como que Como você você faria? faria? Então é muito bom a gente falar sobre isso para a pessoa que está assistindo entender como que é o método científico, como teria
o método científico teria feito isso. Posso falar Posso? como... Então, assim, não é como o método científico faria. Qual método dentro... Porque o método científico é a construção de hipótese, o teste tem da hipótese... várias etapas. Isso. O que você vai desenvolver é uma forma de responder a sua hipótese, não é o método Posso científico. É uma forma Tá. de testar, De testar a hipótese. Como Testar a você hipótese. testaria a Dentro do hipótese? teste de hipótese tem um monte de formas de teste. Então, na só, minha- Ruas, Ah. desculpa, eu só vou aproveitar porque eu acho que é também uma pergunta de um mal-sucedido, Ah. que ele falou assim, o Bruno Hirono, do nosso Telegram. Alguma dica para perceber que você acredita em uma pseudociência? Perfeito. Eu acho que é algo parecido. aí. Vai lá. Como que eu faria esse teste? Na minha opinião, acredito que o problema foi ter testado com apenas uma pessoa. Tá, No caso, isso ele. é um ponto. Esse é um ponto. Vejam, me corrijam se eu estou errado. Vamos eu lá. Sou o artista aqui Perfeito. do júri. Se não me falha a memória, uma maneira mais interessante de testar para eliminar hipóteses seria fazer 2 grupos. Aham. Então pega, por exemplo, 100 velhinhos no grupo da esquerda, 100 velhinhos no grupo da direita. Aham. Os da esquerda não vão estar usando pulseira. Aham. Os da direita estarão usando a pulseira. Tá, E acompanha eles durante um mês. perfeito. E depois vamos ver o resultado para ver se teve uma mudança significativa. Depois soma tudo junto, né? Divide, calcula a média, Calcula desvio, para ver a sei lá. média se teve... Se o... Calma. Se o grupo da pulseira Isso. emagreceu mais do que o grupo que não usou a pulseira. E tem uma margem de erro aí, tem que ser uma mudança significativa. Excelente. Eu só tenho um ponto pra colocar na sua ideia. Eu ia falar que faltou Presta negocinho. atenção. O que emagrece, é a pulseira ou a pedrinha? Você não falou que seu avô comprou uma É que era a pulseira... pulseira de pedrinha. Ah, é de pedrinha. É que a pedrinha queria... Então, mas daí é a pulseira ou é a pedrinha que emagrece? A pedrinha. É eu a acho. pedrinha. É a pedrinha. Então dá pra ser mais refinado esse experimento que você tá montando. Ah, Eu colocaria 2 grupos, ou Tá. talvez até 3, certo? certo. Um com a pedrinha certa, um com a pedrinha errada e um sem pedrinha. Porque pode ser que a pulseira induza a pessoa a ter um efeito placebo entendi. aí do rolê. Então, é um com a pedrinha mágica, um com uma pedrinha que parece a mágica, mas não é a mágica, E e um um sem sem. pulseira. 3 Vocês não grupos. controlariam o É- nível de É atividade? isso que eu ia falar. Se você não fizer todo mundo gastar o mesmo tanto de energia, né? O vô do Ruas emagreceu com a pulseira, Faz sentido. ele entra na coisa. Teria Então, que saber o quanto Então- de exercício esses velhinhos iam fazer. isso. E o Ou quanto de todo comida. mundo, ou todo mundo faz exercício e come o mesmo tanto de comida, Ou ninguém faz. ou ninguém faz exercício e E come o tanto come de o mesmo comida. tanto de comida. Mas tem uma outra solução pra isso, Ah, que é você faz um grupo grande o suficiente para É. essas diferenças sumirem. Tem o N amostral. Então presta atenção, olha só que interessante. E aí você põe todo mundo, não só velhinhos. Isso. Porque você tá vendendo essa pulseira só para velhinhos? Não. A gente também quer ver como funciona no resto da população. Então olha Mas que aí anota as diferenças de cada um, porque aí às vezes tem aqueles pontos fora da curva que você fala, não, esse ponto pode ser desconsiderado porque a pessoa tem um gene que aumenta o metabolismo. É que sei se você lá, montar um experimento robusto o suficiente, tudo isso é resolvido pela estatística. Mas olha que louco. A ciência, no final das contas, ela tem um objetivo. O objetivo da ciência é eliminar a nossa subjetividade. Então, a gente já disse isso aqui no 3 Elementos, mas uma coisa que é importante da gente entender é que nossa biologia, o nosso cérebro, não foi selecionado para descrever a realidade. Ele foi selecionado para sobreviver. E tem um monte de ferramenta que a gente tem que nos leva a ter uma visão meio distorcida de mundo que em algum momento do tempo evolutivo foi importante pela razão A ou pela razão B ou simplesmente sobrou. Só que para eliminar a subjetividade, eu preciso controlar todos os fatores para ter certeza de que aquilo que eu estou medindo é exatamente o que eu estou medindo. Então eu preciso pensar na quantidade de exercício, na quantidade de comida, na idade, e nos grupos, no que pode ter influência no grupo e em tudo mais. Então eu tô falando de tudo isso para voltar para o ponto que a gente estava da segunda pergunta. Como que eu sei se algo foi bem feito ou não? Então você tem que entender o suficiente de como o método funciona filosoficamente. E aí ter conhecimento de estatística pode ser legal, ter conhecimento de como a ciência funciona pode ser legal, ler bastante sobre ciência pode ser legal. Por Ler quê? sobre o assunto, Lê- sobre perda de peso, sobre
Porque quanto mais Geologia das informação pedras. você tiver, mais você vai me contar essa história do seu avô e eu vou olhar para você e falar assim, tá bom, mas isso não é um método bom o suficiente para responder aquela hipótese. Então quando eu falo para você, Carlos Ruas, eu coloquei ozônio no rabo de 4 pessoas e elas melhoraram de Covid, automaticamente você já vai me responder, mas 4 pessoas é muito pouco. Sim. Mas eu deveria ter um grupo tratamento e um controle, ou seja, um grupo com Você ozônio e um tinha grupo que sem enfiar ozônio. ozônio no cu de 1.000 pessoas. E não enfiar no cu de 1.000, Tá. com Covid. Nossa, E aí eu ia no- torcer muito pra não estar no Não, grupo. e no outro você ia enfiar. Outro no você ia outro enfiar nitrogênio. nitrogênio. É, você ia enfiar algum gás inerte que Isso. não fosse o ozônio. Café. Não, mas daí é enema de café, que é outro negócio que é uma É outra pseudociência. É Então, outra pseudo. Já bota um monte de coisa pra testar. então a lógica No é cu das basicamente pessoas. essa. E assim, a gente tá falando É. de uma... E aqui, só pra terminar essa parte, aqui a gente tá falando de uma ciência que é experimental. Sim, Então isso a gente tá montando um experimento. sim. Que em outras ciências não dá para eu montar. Eu não consigo, por exemplo, história, que tem uma parte científica muito importante, só que aí ele vai ter as ferramentas da história, que são diferentes das ferramentas que a gente está descrevendo aqui para responder. Eu não consigo montar 2 impérios romanos e Sim. falar assim, ó, esse aqui vai ter o Júlio César, esse aqui não vai ter o Júlio César, para eu entender o que acontece nesses caras. Ainda que a Tupá tenha falado pra gente que tem uma parte agora. que dá pra experimentar, fazer experimentos com certas coisas. Com- Tipo, eu não sei como eles usavam tal arma. Isso. Aí eles reconstroem a arma, né? Tentam ver se ela funciona desse ou daquele Perfeito. jeito e tal. Isso é uma Mas parte que dá pra se fazer Na experimental. medicina, mas- por exemplo, esse tipo de experimento é extremamente usado até para criar medicamentos. Perfeito, e para ver testar se o funciona que, ou que não. funciona e o que não funciona. né? Exatamente. A gente toma cuidado com tanta coisa, assim, se às vezes a gente vai para um lado que a gente quer isolar esta coisa que varia, que é ter ou não a pedrinha, e o resto a gente tenta padronizar muito, às vezes a gente perde informação. Uhum. Por isso que é legal ter uma amostragem muito boa com certas variações, né, de idade, de N coisas, para a gente ver como seria esse efeito numa Perfeito. situação mais real. Então, vai pegar ratinho, aí a gente pega o ratinho, linhagem pura, e ele foge totalmente da realidade do que é esse animal num contexto natural, até para depois fazer comparações com a gente. Mas às vezes a gente precisa desse primeiro passo ali de, tá bom, quando eu isolei tudo nesta realidade aqui criada, como que... É justamente pelo fato de ter isolado tudo, né? Às vezes você quer saber uma coisa. E aquela coisa, todo o resto não pode variar, né? E aí Mas por isso assim, aquilo só que lá você interfere tanto na fisiologia do bicho fazendo isso, em outras coisas que você não está olhando, que o resultado pode ser tão irreal quanto o próprio bicho naquela situação. Então, Mas sim. a gente está toda hora testando e repensando isso. E eu tava aqui olhando o celular do Emílio, vendo vocês aí no chat, que eu tava, será que tem mais gente pensando aqui junto? Eu faria o experimento assim. Eu colocaria o velhinho assim. Não, mas tá Tô uma esperando. discussão muito grande em relação a quem colocaria ozônio no cu, na verdade. Ai, Não, 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 mas- gente, vamos falar da pulseira. Não, eu queria voltar para a pulseira, porque eu acho que são as etapas para a pessoa entender um resumo de como funciona um experimento. E aí, agora, com os meus conhecimentos Perfeito, vai lá, do Carlos método Ruas. científico, eu acrescentaria mais uma coisa: É. o duplo cego. Então, mas daí é que o duplo cego ele é específico para coisas muito não dá para usar duplo cego. Não, em um monte de coisa. Mas deixa eu explicar aqui o que é o duplo cego, Emílio. Explique, deixa eu Carlos explicar o que é Ruas. duplo cego. Explique, Carlos Ruas. Então, por exemplo, você tem os velhinhos, vai ter o velhinho usando a pulseira com a pedrinha mágica, Isso, que emagrece, e um grupo que vai estar usando pulseiras falsas, isso. mas os grupos não sabem qual que está usando a pulseira certa ou a pulseira errada. Se Mas elas além- não Não, tiverem- pera lá, esse é o teste cego. O duplo cego tem mais uma outra camada. Esse é o teste cego? Esse é o Isso. teste cego. O duplo cego Não tem é o mais duplo cego. O duplo duplo cego tem cego- uma outra camada. O duplo cego, a pessoa que tá pondo a pulseira nos velhinhos também, Também não não sabe. E sabe. que tá ok, fazendo o ok. registro Então, de... Os grupos não sabem qual que está com a pulseira certa e a pulseira errada. Isso. Isso passa uma credibilidade maior Isso. para o estudo. É porque para você tem o efeito do seu cérebro achando que você está fazendo alguma coisa e isso influencia no resultado. Exatamente. Tomando remédio, por exemplo, né? Isso. É, Então, Então, testando... no fim, todo mundo tá achando que tá com a É, acho que a certa. pulseira é o certa. placebo psicológico afetando. Você sabe por que o pessoal colocou o duplo cego? Porque o examinador, o cara que tava fazendo,
ele influenciava minimamente quem ele sabia que ele estava dando remédio e Sim. quem ele sabia que ele estava dando De placebo. uma forma inconsciente. Isso. Eu posso influenciar o teste, porque Exato. Aí o pessoal a minha torcida tá mais pra esse lado, eu posso acabar de uma eu forma... quero que a Exato. pulseira funcione. Ou posso estar sendo Imagina. subornado pela grande conglomerado de velhinhos que querem que essa pulseira Perfeito. funcione, Também faz abrem uma sentido. maletinha com dinheiro. Então, nem eu posso saber quem tá com a pulseira, ninguém sabe de nada. Só que outro dia fizeram uma pergunta pra mim no Blá Blá, que acho que foi uma pergunta muito engraçada. A gente sempre explica isso, e aí alguém foi lá e perguntou assim, mas se ninguém sabe nada, vocês estão fazendo o quê? Mas aqui tem uma terceira camada. Então você tem o chefe de pesquisa, ele tem numerado... Alguém já jogou detetive? Ele sabe, tem uma pessoa numa camada que não tá interagindo, que sabe qual que é o É que tá experimento. registrado. É que tá Isso. registrado. Não, alguém- E aí depois revela. Exato. Alguém já jogou detetive? Isso. Detetive, o Coronel Mostarda com a cano, não Aí sei o abre quê. o Aí você tem o envelope. confidencial que fica ali no meio. Você só abre o envelope depois que No você final. fez o palpite tipo, oficial. Você vai assim, foi o Coronel Mostarda na sala de jogos com o cano. Aí você abre lá... Pra confirmar. não foi. Então, gente, então, ninguém sabe, mas está registrado nos computadores. Então, após os meses e meses de teste, e aí revela quem era o grupo X, quem era o grupo Y, Perfeito. e aí a gente tem os resultados, e aí tem o resultado. Teve Isso. No caso da pulseira funciona muito bem. É que tem Teve uma um parte da ciência que não tem duplo cego. Teve um experimento, Ruas, você vai gostar, que fizeram da homeopatia, que quem abriu o envelope foi o James Randi. Olha só. Eles fizeram o negócio pra saber Abram as qual era portas qual. da esperança. Oi, vai, errou. Errou. Não, botou no cu e errou. Vai, Gé, vai pra lá. Vai pra lá, muito ruim. você Vai, pega- muito ruim. Você pega, por exemplo, os experimentos que a Camila montou, eles não eram duplo cego, porque você não tá lidando com pessoas, que você tá testando outras coisas, aí você tá. não precisa... Aí você tem outros métodos para você garantir a aleatoriedade. E lembrando, tem uma parte da ciência que não é experimental, que é observacional. Você está observando um fenômeno, descrevendo um fenômeno. Tem outros métodos que podem ser usados. Então, o experimento funciona, só que o experimento é limitado a um conjunto de coisas que você consegue fazer. Mas- Tem coisas que não são Mas, Gé, mas experimentais. você faz o teste duplo cego? Você faz? Sim, Você tá enxergando? Mas você está enxergando? Então como faz duplo cego? É que eu faço de olho fechado. Mas Silvio. você é cego? Você é cego? Seu óculos tá aparecendo. Podia